Hoje eu estou muito feliz porque eu estou com uma pessoa aqui muito especial, é a Karine. Ela é especialista em financiamentos bancários e ela veio aqui para tirar todas as nossas dúvidas e vai ficar maravilhoso esse conteúdo. Ká, fala um pouquinho do seu trabalho, como que funciona, se apresenta para as pessoas conhecerem essa pessoa maravilhosa que você é. Obrigada. Primeiramente, eu gostaria de te agradecer pelo convite. Fiquei muito feliz e tenho certeza que nós vamos agregar muito para todos que desejam fazer um financiamento. Muito prazer, meu nome é Karine, sou da Prova Fácil, sou correspondente Caixa e tô aqui de coração aberto para ajudar você e tirar todas as dúvidas que você quiser. Ai, que demais! Como que uma pessoa se prepara para fazer um financiamento? Legal, boa. Vamos lá. É importante a pessoa ela ter alguns pontos, saber alguns pontos, né? Entender onde ela vai pisar, né? Vamos dizer assim. Principalmente quando é o primeiro financiamento, né? Então, gera muitas dúvidas. E um ponto muito importante é a pessoa ter uma renda, né? Uma renda comprovada. Depois a gente vai falar sobre isso. É importante a pessoa entender que ela precisa ter um valor de entrada. Existe uma porcentagem mínima que o banco pede, né? Para que essa pessoa tenha de entrada, seja FGTS, seja de recurso próprio, né? E essa entrada gira em torno de quanto? Tem variações, cara? O mínimo que a Caixa pede é 20%. Certo. O mínimo. Depende da tabela, tem a saque, tem a price. Price, dependendo da modalidade, pede no mínimo 30% de entrada, né? Então financia aí no máximo 70%, mesmo sendo uma pessoa jovem, mesmo tendo uma renda excelente, né? Que comporte até mais do que a pessoa está financiando, mas a Caixa sim tem um teto, né? Os bancos, eles têm um teto para poder liberar financiamento. Precisa sim ter uma entrada. Tá, perfeito. Existem alguns tipos de rendas e quais são eles que a Caixa pede? Certo, vamos lá. Existe o que é mais utilizado, né? O que as pessoas mais conhecem, que é o Olerite, que é a galera aí do CLT, né? É uma renda... né? Mais fácil para aprovação, para comprovação, né? Tem uma outra que é do empresário. O empresário que ele tem o CNPJ, o Simples Nacional, ele consegue gerar o Prolabore, né? Ele já gera esse Prolabore, ele já tem isso. Sim. Então ele tem o Prolabore, que é igual ao Olerite de quem é CLT, né? É o Olerite do empresário, Prolabore. Fora isso, muitos empresários têm e desconhecem que a distribuição de lucro no imposto de renda, ele pode e deve ser usado como comprovação de renda. Existem sim, existe um mínimo que a Caixa aceita, porque a Caixa ela vai de acordo com o que a Receita segue, né? Mas nós estamos aqui para isso, então a gente senta, calcula, explica, né? Para ficar tudo bem claro, mas também é aceito. Poxa, Karine, mas você tá esquecendo dos autônomos, né? Porque tem o autônomo, não tem o CNPJ. Como que eu declaro isso? Bom, como você recebe, você pode declarar isso no seu imposto de renda. E aí, quando você declara isso no seu imposto de renda, você consegue comprovar essa renda, entra com uma renda formal para a Caixa, então ele consegue utilizar e comprar aí o imóvel tão sonhado. Ele pode utilizar o extrato bancário ou não? Extrato bancário, não. Extrato bancário, ele entra como renda informal. Então, assim, para aprovação já é bem mais complicado. Nós não indicamos. Muita gente tem dúvidas das documentações. Como que funciona? Certo, vamos lá. Nós não conseguimos, eu não consigo passar para você, quando a gente fala de terreno e construção, o que a pessoa vai ter de custo com o engenheiro dela, planta, isso a gente não consegue informar, tá? Então, quando a gente fala de documentação, eu vou falar para você da conclusão desse financiamento. Então, o que é isso? Comprou o terreno e tá fazendo aí terreno mais a construção. A gente sabe que vai pagar o ITBI,
referente ao valor do terreno. Ah, do terreno. Isso. E vai fazer o registro, né? Então lá tem os custos também com o engenheiro, tá? Com o engenheiro da Caixa para ele avaliar antes de assinar o contrato. E depois nas visitas do engenheiro também tem o custo. São 2 visitas apenas, mas tem esse custo também. Tá? Quando a gente fala da documentação, ITBI, registro, a gente sempre pede para o cliente, depende muito da modalidade, varia um pouco, tá? Então varia entre 4% e 6% de custo do valor total. A modalidade que você me diz é Minha Casa Minha Vida? Minha Casa Minha Vida, SBPE, se é terreno mais construção ou construção em terreno próprio. Se é um imóvel pronto, né, um imóvel novo ou um imóvel usado, aí o ITBI você não paga, lógico, só do terreno, você paga do valor total do imóvel, né? Sim. Então tudo varia muito. Mas se a gente pensar de 4% a 6%, não decepciona, sobra dinheirinho no bolso. E como que a gente faz para utilizar o FGTS? O FGTS, ele é utilizado como entrada? Perfeito. Pode, Aninha, ele deve, né? Ele entra sim como parte da entrada no financiamento. Só que existem algumas particularidades, algumas regrinhas para uso do FGTS. Então, se você estiver comprando um imóvel em Indaiatuba, você quer utilizar o seu FGTS, mas você já tem um imóvel aqui, ou na região de Campinas, ou municípios limítrofes, você não consegue utilizar o FGTS. Agora, se você quiser, se você tiver moradia em São Paulo, mas você quiser comprar um imóvel aqui, você morar aqui, ficou confuso, né? Ele tem que morar aqui, né? Ele tem que morar aqui. E aí ele pode ter um imóvel em São Paulo, ele pode ter um imóvel em Goiás, ele consegue utilizar aqui, desde que ele trabalhe aqui ou que ele resida há mais de 1 ano aqui. Tá bom. Tá? Então tem sim algumas regrinhas que são necessárias ser estudadas. Mas mais uma vez. Né? Mas sensacional que o FGTS ele pode ser utilizado naqueles 20%. Consegue. E tem gente que dá muito mais de entrada porque acumulou FGTS de muitos anos. Tem muita gente que dá entrada de 100, 200 mil e às vezes nem sabia, né, como utilizar e consegue. É muito bom, ajuda muito. Sabe uma outra dúvida que muitos clientes me perguntam: o que mais vale a pena? O Aprise ou a saque? A saque. Tá. É uma pergunta que eu ouço bastante também. É verdade. Muita gente já me perguntou. Eu sempre amo saque porque ela, quando você olha, ela parece ser a melhor. Só que depende do que você quer fazer. Karine, estou saindo do aluguel, estou comprando meu imóvel, não tenho intenção de quitar em até 10 anos, quero pagar parcelinha por parcelinha como se eu estivesse pagando meu aluguel, não quero me preocupar com isso e não estou nem aí com os juros. Quero pagar parcelinha por parcelinha até o final, saque. Perfeito. Se você tem menos que 45 anos, 420 meses e tá lá, lindo. Agora, Price. O prazo ele é menor. Detalhe, antes de eu passar para Price, a saque ela começa com uma parcela maior e ela vai reduzindo, são as parcelas decrescentes, né? E aí quando a gente fala de Price, Price são parcelas fixas. Então inicialmente ela é menor que a saque. Tá? E aí, só que o prazo dela são 360 meses ao invés de 420. Então, ao invés de 35 anos, ela passa para 30, né? E aí, se você quita em até 10 anos, a Price compensa mais. Tá. Então, quem vai liquidar o financiamento em menor tempo, a Price é a mais sugerida. É a mais sugerida. E eu vou falar para você, a maioria das pessoas que vieram até mim, todas as pessoas que eu atendi, a maioria que já fez financiamento, quita entre 7 e 10 anos. Sim, eu estudei essa média mesmo. Muita gente quita, porque porque vale muito a pena, né? Vale muito a pena, amortiza muito. A amortização é o que mais vale a pena. Muito, porque quando o cliente ele amortiza, né, e pode utilizar o FGTS para amortização também, voltando no assunto do FGTS, né?
Então, consegue utilizar o FGTS para amortização. A cada 2 anos, você vai amortizando. Então, as suas parcelas, elas vão diminuindo. Se o seu saldo devedor, ele diminui, automaticamente, a sua parcela, ela vai reduzir. Porque os juros, ele é sobre o saldo devedor. Entendeu? Então, tudo reduz. Compensa muito amortizar. Sim. E eu gosto muito da Price. Quando eu faço negócio, eu faço com Price. Porque assim, hoje, o melhor financiamento é o imobiliário. Porque de todos os empréstimos, todos o dinheiro, o crédito que você vai conseguir, nada é comparável a um financiamento imobiliário, né? Exatamente. E agora a gente vai falar de um financiamento bem interessante, que eu tenho recebido muitas perguntas, que é sobre um financiamento da construção. Perfeito. O financiamento da construção é só a Caixa que faz? Só a Caixa que faz. Nenhum outro banco? Não. E outra coisa, como que funciona as regras da taxa de obra? Como que funciona a taxa? O que envolve, né? Porque as pessoas têm medo de tá construindo e tá com um custo muito elevado de taxa de financiamento. Certo, vamos lá. Eu vou fazendo, vou dar um resumão, mais ou menos, né? Que não é tão resumido assim. Então você vai me interrompendo se você tiver alguma dúvida ou quiser fazer alguma observação no meio do caminho, tá? Então vamos lá. Você veio até mim hoje e falou, Karine, quero fazer terreno e construção. Por onde eu começo? Sim. Então vamos lá. Se você vai adquirir um terreno, você vai precisar adquirir esse terreno, informar, né, ao vendedor de que será terreno mais construção, porque existem alguns passos, sim, né? Então, nós temos você para fazer essa intermediação. Sim, claro, conecta. Amaciar aí esse vendedor para ele aguardar um pouquinho mais, sim, que é um prazo um pouco mais maior, extenso. Né? Mas quem vende terreno já está ciente desse prazo, né? Então, o cliente ele fechou o terreno com você, ele vai aprovar a planta na prefeitura. Então ele tem que respeitar esse prazo, né, da aprovação da planta na prefeitura. E aí depois que ele recolhe toda a documentação necessária para apresentar para a Caixa, que vai ser feita a engenharia, né, para avaliação. Por isso que o prazo para recebimento desse terreno é um pouco maior. Porque hoje aqui em Indaiatuba está girando em média aí a aprovação da prefeitura entre 40 a 60 dias no máximo, né? Isso. Então, com mais o prazo do contrato e do terreno, basicamente o proprietário vai receber isso daí entre 90 a 120 dias. É mais ou menos isso, né? Isso, talvez mais ou menos isso, até de 90 a 120, por conta desses prazos aí das burocracias da prefeitura. Exatamente. Né? E depois disso pronto, é aí que entra a grande dúvida. O financiamento do terreno, a pessoa começa a pagar ou não? É tudo taxa de obra? Não, é tudo junto. O que acontece? Vamos lá. O cliente, ele assinou com a Caixa o contrato, né? A escritura. Sim. Virou uma coisa só, não tem mais só terreno. É o terreno e a construção, é um financiamento só. Porque o débito fiduciário vai na matrícula como um imóvel já, exatamente, né? Vai essa alienação. E aí, depois, né, quando esse contrato volta aqui, a Caixa paga, o primeiro a receber é o vendedor. Certo. Voltou esse contrato, o vendedor recebe. Que é o proprietário do terreno. Exatamente. Certo. Recebeu, aí tem a documentação da engenharia, né? Isso, mas tem aí as fases da obra, né? E aí o cliente, ele entrega a PLS, que é um documento mensal, para falar, olha, Caixa, lembra que eu te fiz uma proposta lá no começo, antes de assinar o contrato, que eu ia entregar a obra em 5 meses? Que no primeiro mês eu ia fazer isso, isso, isso? Então, olha, nesse primeiro mês, eu não combinei com você que eu ia entregar 10%? Pronto, ó, tá aqui um documento com foto dizendo que eu te entreguei os 10%, um relatório do seu engenheiro, né? E aí a Caixa vai falar, opa, peraí, confere, vou lá e vou transferir esses 10%, né, referente ao que o cliente financiou. Então, opa, tá aqui, ó, tá certo, 10% de acordo com o que você me desenvolveu da obra. Esse desenvolvimento aconteceu. Então o cliente, ele começa a pagar a taxa de obra. Karine, o que é a taxa de obra? A taxa de obra, ela não amortiza do seu financiamento.
tá? Não amortiza, você não tá pagando parcela, você tá pagando taxa de obra. A sua obra, se acontecer um acidente, se tiver qualquer coisa ali na sua obra, ela está assegurada. A Caixa ela tem um seguro. É obrigatório esse seguro para que a sua obra se desenvolva bem e o seu bem ele fique realmente protegido, tanto para você quanto para a Caixa. A Caixa ela também precisa garantir isso, né? Então essa taxa de obra é isso, tá? Então, se você desenvolveu 10% da obra e vamos supor que a sua parcela é R$1.000, tá, gente? R$1.000, então a sua taxa de obra vai ser uma média aí de R$100. A primeira, né? A primeira. No mês que vem, eu desenvolvi mais 10%. Então, a sua obra ela passou a ter 20%. Então, a sua taxa de obra, mais ou menos 20% do valor da sua parcela. Certo? Mas, Karine, em que momento eu começo a pagar o financiamento? Então, até lá eu fico sem pagar o financiamento, sem pagar o dinheiro emprestado? É exatamente isso. Que momento você começa a pagar o seu financiamento de fato? Você terminou a sua obra, averbou o habite na matrícula e entregou esse habite na Caixa. A partir desse momento, na sua próxima parcela, você vai pagar, realmente vai começar a amortizar isso no seu financiamento. Aí é que você vai começar a pagar o dinheiro que a Caixa te emprestou. Isso é sensacional, porque depois que você já está com a casa pronta, porque você pode eliminar os custos de aluguel, por exemplo, que você, de repente, você está com aluguel e está construindo outra casa, né? Exatamente. Aí você já inicia um financiamento com a sua casa pronta e ok. Exatamente. Né? Então, isso é bacana. Um ponto muito importante, quando a gente fala de obra, eu lembrei do FGTS. Quando o imóvel... Olha, eu vou fazer um projeto e o meu custo, ele vai ficar 1.300.000. Ok. O engenheiro, ele precisa avaliar esse imóvel, no máximo, em 1.500.000, para quem quer utilizar FGTS. Se esse imóvel for avaliado por 1.500.001, você não pode mais utilizar o FGTS. Entendi. O FGTS, ele é destinado para habitação, né? Ele é pelo sistema SFH, tá? Então, quando se transforma em SFI, que é acima de 1.500.000, aí você já não consegue mais utilizar. Entendi. É um ponto muito importante, até para você que está planejando fazer uma obra, né, próximo desse valor, sentar com seu engenheiro e fazer tudo com bastante cuidado para que não exceder. Não ultrapasse e consiga utilizar a FGTS. E o FGTS ele só vai começar a utilizar quando ele começar o financiamento. É isso, né? Só vai poder amortizar, porque não pode amortizar a taxa da obra. Não, isso não pode mexer. Não, mas o FGTS, vou utilizar o meu FGTS para terreno e construção. Ele pode entrar como parte da entrada do terreno. Que interessante. Ele pode ir... bateu a entrada do terreno, a gente sabe que existe um sinal que precisa dar, e lógico que existe uma negociação com o vendedor do terreno, né, Aninha? Sim. Pra ver o que pode, não, porque que eles aceitam ou não. Ele também não pode ficar sem nada até 90 centímetros. Porque o prazo é muito grande. Acho que a gente nunca pegou um vendedor de terreno que fala, não, eu aceito sim só receber. Tem ninguém tão rico assim, né? Mas, pode sim utilizar uma parte para o terreno, né? Ou se quiser se entrar nessa negociação, dá. Que legal. E aí, sobrou FGTS. Para onde vai esse dinheiro? Ele entra junto com um recurso que vai ser faseado e te entregue durante a obra. Então, na fase, ele já vai recebendo para ajudar na construção. Então, reduz ainda mais o que vai de recurso próprio durante o período da obra. Nossa, sensacional. Adorei. E tem mais alguma coisa assim, Ká, que você quer falar do financiamento em geral? Alguma coisa que é bem, todo mundo pergunta? Tá, vamos lá. Além desses pontos. É importante, muito importante cuidar do CPF. Muito importante. Tem muita gente, eu entendo. Tem muita gente que está inadimplente e não sabe. Às vezes é uma conta de energia de um tempo atrás, às vezes é uma conta de telefone. Nós passamos pela pandemia e isso
teve um impacto muito grande na vida de muita gente, tá, Aninha? Então teve muita gente que ficou com grandes dívidas nos bancos e aí resolveram negociar essas dívidas nos bancos. E muita gente resolveu pagar à vista porque melhorou, falou, vou colocar a casa em ordem, foi lá, teve, devo 20 mil, vou pagar 2 mil aqui, tá quitado. E aí isso pode te gerar um prejuízo no Bacen. Tá? Então, se você negociou uma dívida e deseja fazer financiamento, isso faz parte de se preparar para fazer um financiamento, né? Para depois não fazer tudo na loucura e se decepcionar. Então, pode entrar no link lá do Registrato, né? Que é do Banco Central, com os dados, com seus dados do Gov, né? E lá você consegue ver. E se tiver algo lá em prejuízo, você consegue ir até o seu banco e até onde você tinha dívida, conversar, pedir para tirar isso, né? Ou até, não, preciso fazer mais algum pagamento. Faça esse pagamento, às vezes eles fazem uma negociação, às vezes um valor bem menor ainda. Faça esse pagamento e a gente vai monitorando para tirar isso, para a pessoa conseguir fazer o financiamento. Sim. É importante tanto se preparar para o financiamento, como se preparar para comprar um imóvel. Com certeza. Porque o que acontece? Todo mundo, quando quer comprar um imóvel, é muito importante a chegada ser com você, ser com um correspondente bancário. Por quê? Porque ali a pessoa já tem ideia do crédito, do que ela tem em mãos, do que vai ser aprovado. Porque muitas vezes eu trabalho com pessoas, com clientes, que eu fico triste, sabia? Porque a pessoa cria uma expectativa, escolhe a casa, escolhe o terreno. Quando vai ver realmente, talvez não tenha o crédito, não tem uma entrada. E aí a pessoa fica muito chateada. Se decepciona. Se decepciona porque tem uma expectativa e tem uma frustração muito grande. Então, é muito importante, eu sempre pergunto para os meus clientes, quando eles chegam, você já analisou como está o seu crédito, né? Se você tem esse poder, assim, né, tá preparado para uma compra de um imóvel, porque a compra de um imóvel é um bem que a pessoa de repente trabalhou a vida inteira, né? Exatamente. É um sonho. Exatamente. Então tem que vir com essa já sabendo dessas informações. Sim, né? Então eu acho que essa parte é muito, muito importante. Muita gente fala, mas eu vou falar com o meu gerente bancário. Eu acho assim, ó, quando a pessoa tem uma pessoa dedicada a alguma coisa, fica tudo mais tranquilo, né? Sim. Não estou falando nada mal de gerente, não é isso. Eu acho que assim, os gerentes, eles têm muitas atividades, têm muitas atribuições, têm muitos clientes e eles não têm uma dedicação a algum item. Então, vocês, correspondentes, são um apoio para eles, né? Para que isso aconteça. Exatamente. E de forma mais rápida. Rápida, eficiente, porque vocês estão focados naquela situação. E o que muita gente não sabe é que não tem custo algum para eles, sabia, cara? Muita gente que chega a mim fala assim, não, mas eu vejo com o meu gerente porque o correspondente pode gerar algum custo. Eu falo, não tem nenhum custo, porque eles são contratados do banco. Exatamente. E o que eles vão fazer para você é ajudar na questão de agilidade, de formulário, de informações. E vai facilitar para que você tenha o seu crédito mais rápido, tenha a sua, né? Então, o seu sonho realizado de uma forma mais facilitada. É um facilitador mesmo. E muita gente não sabe disso. Eles acham que o correspondente é uma pessoa à parte, mas não, vocês são do banco, né? Eu já ouvi, eu falo assim, viu, tá, mas e aí? Quanto você cobra? Eu não cobro. O banco, ele me paga para isso. Eu tenho um contrato com o banco, né? Eu sou uma extensão do banco para facilitar a sua vida. Isso. Né? E é isso mesmo. Eles têm até um pouco de receio, assim, no começo. Depois que conhece, conversa. Sim. Muitos gerentes, se você for ter uma agência, caixa, o gerente fala, olha, tá aqui, ó. Tem uma lista de correspondente, vai lá e fala com o seu correspondente, que eles vão conseguir te dar uma atenção. Gente, gerente faz muita coisa. Quando você precisa resolver sobre a sua conta, é com o gerente. Aí, invadiram minha conta, com o gerente. Preciso abrir uma conta, preciso encerrar, preciso de... É tudo, né? É tudo o gerente. Então é exatamente isso que você falou. Eles ficam sobrecarregados e é por isso que eles já têm
nós correspondentes. Isso. Para facilitar a vida de vocês e fluir realmente com eles, né? É interessante para o banco que o correspondente cuide do cliente. Mas é igual aqui na imobiliária. A imobiliária eu preciso ter braços. Aí eu tenho, por exemplo, a Cá, que é excepcional, ela me ajuda muito, né? Porque ela que dá apoio aos meus clientes. Aí eu tenho a parte jurídica. É por isso que tem uma imobiliária, tem uma estrutura por trás disso, para que a venda seja feita com segurança, ou a compra. Exatamente. Então, as duas partes. Então, por isso que ela é uma parceira incrível. E eu acho que. Eu tenho certeza que essa junção é fantástica. Se vocês gostaram desse conteúdo, nos sigam, se inscreva no canal, ative o sininho para receber nossas notificações. Vou colocar aqui no link o @ da Karine para vocês seguirem ela. Ela é sensacional e acompanhe a gente que vai ter muito conteúdo bacana para vocês.